Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes e mais o Filosofando Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre derivada. Exatamente, vamos pegar os primeiros conceitos de derivadas, falando para você qual é a derivada da função quadrática, uma derivada de uma função constante, uma derivada de uma função linear, e assim a gente ainda vai falar ainda sobre uma regrinha de resolver derivada, só para facilitar ali. Mas cara, é muito detalhezinho, mas não vai ser difícil não. Se liga, esse é o primeiro passo antes da gente começar a falar sobre aceleração e velocidade instantânea, beleza? É isso aí, bons estudos! O livro que a gente está trabalhando então é esse, de novo, repito, é o Princípios da Física para Cientistas e Engenheiros, né? Nesse link aqui você vai ter tanto a versão do Kindle quanto a versão física mesmo. Você pode ver esse livro, é um livro gigante, cara, ele é enorme, tem mais de 1000 páginas isso aqui. Muito bem, então vamos primeiro fazer uma pequena rememorização, simples assim, do que é coeficiente angular. Porque a derivada ele vai ser o coeficiente angular, cara. Que o coeficiente angular é a razão entre a variação de y e a variação de x. Veja, a variação de y, não de x, mas de y por x. Então, delta y sobre delta x. O delta y, como todo delta pega o final menos inicial, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, o 3 é o x, o 1 é o y, certo? Então tá aqui, ó, aqui tá o x, então veja, o y ele foi do 0 até o 1, e o x foi do 0 até o 3, então tá aqui. Então, nesse caso, o ΔY por ΔX é 1 sobre 3, beleza? Mas nesse outro caso aqui, ó, onde o x é 2 e o y é 8, então ele saiu do 0, o y, foi até o 8, certo? Então a variação do ΔY ali, a variação do y é 8. E a variação do x é 2, porque foi do 0 até o 2, beleza? É isso, esse é o coeficiente angular. Então nesse caso aqui, ó, vai dar aí 4. Veja, o que acontece é o seguinte, quanto maior for a inclinação, maior é o coeficiente angular. Beleza? A gente está falando de velocidade, mas agora a aula é de derivada, porque a gente tem a ver com derivada. Derivada e velocidade e aceleração andam juntas. A gente só está explicando aqui como funciona para a gente não ficar doido. Beleza? Tem que começar do comecinho, senão a gente confunde todo mundo. Então, beleza, bora. Coeficiente angular da reta secante. A gente explicou que é reta secante, lembrando que reta secante é aquela reta que corta dois pontos, só que você imagina que nesse caso aqui, o corte ele é tão minúsculo, tão pequenininho, ou seja, a distância dos dois pontos são tão pequena que dá para aproximar a reta tangente, entendeu? Ou seja, a distância do ponto A, P para o ponto Q é tão pequena que dá para dizer que ele é um só, né? Que ele é um ponto só. Então, aqui a gente já diz, ó, imagina nessa situação onde o f de x, a função, ela é uma parábola, né? É um quadrado aqui, um x ao quadrado, que forma essa parábola em amarelo aqui, ó. E aqui a gente pode pegar um ponto qualquer, nesse caso a gente vai pegar aqui depois um ponto 2, certo? Para a gente depois estudar ele. Mas a gente pode dizer aqui, pelo que já está escrito, a gente falou isso na aula anterior, tá? Que o limite da razão entre a variação de y e a variação de x nos dá a derivada. Pronto, estamos chegando nisso. Já já a gente explica melhorzinho isso aí. Mas imagina aqui no x igual a 2, vamos só pôr esse exemplo. Imagina que o ΔX, a variação do ΔX entre o P e o Q, a distância dele é tão pequenininha que chega a ser quase zero. Você não pode dizer que é zero, você não pode dizer que o ΔX é zero, porque se for zero, dá algo inexistente, certo? Né? Você não pode dividir por zero. Se você não pode dividir por zero, aí você usa o limite para saber se aquele número tem limite ou não, se existe ou não. E aqui quando a gente faz isso, ó. Então aqui, o ΔX não pode ser zero, senão você tem uma divisão por zero, e divisão por zero não existe. Por isso a gente põe o limite. Nesse caso a gente usa o limite, então fazendo desse jeito, ó, você pega o 2 menos 0,001, vai dar 1,999. Esse é o x, beleza? E o y é só você pegar aqui, ó, se o x é 2, o 2 ao quadrado é 4. Então, ó, se o x é 2, o 2 ao quadrado é 4. Então, se você pegar aqui agora o 1,9999 ao quadrado, vai dar 3,9960001, beleza? Esse é o lance. Um número bem pequenininho que depois, usando aquela calculadora que a gente já viu lá, vai dar aqui, ó, um lance de coeficiente angular aqui, que vai dar no final das contas, vai dar 3,999, que a gente consegue aproximar isso para o número 4,
certo? Então, a mesma coisa de dizer que a derivada de x ao quadrado, quando o x é igual a 2, certo? Vai ser igual a 4. Dois exemplos de derivada. Se liga. Quando x ao quadrado, mantendo esse cara aqui, ó, x ao quadrado. Quando x é igual a 1 e quando x é igual a 2. Olha isso. Quando x é igual a 1, os dois eu estou colocando o limite aqui, ó. Quando x é igual a 1, né? Nesse caso, o limite aqui vai dar 2. Quando x é igual a 2, o limite vai dar 4. E assim vai. Agora, a gente pode dizer isso aqui, ó. O limite da razão entre a variação de y pela variação de x, quando a variação de x tende a zero, certo? Ele vai ser a derivada. Para explicar isso melhor, ou para piorar mais, não sei, a gente vai mostrar que isso acontece, isso existe em qualquer lugar, cara. Tem tudo quanto é canto. O que vai nos ajudar a mostrar no velocímetro? O velocímetro, ele é uma representação clássica disso, certo? É o que vai mostrar para a gente a velocidade instantânea, a velocidade que está rolando naquela hora. A gente vai saber a velocidade instantânea usando a derivada. O que a derivada é, a princípio? Ela descreve como algo varia em cada instante. Em cada instante. Aqui é o lance da velocidade média. Né? Se põe aí a velocidade, que é ΔX sobre ΔT. Lembrando que o ΔX é o x final menos o x inicial. O t é o tempo final menos o tempo inicial. O x, alguns livros usam como S de espaço. Entende? Aí varia do jeito que você estiver aprendendo. Né, o local que você está aprendendo, o professor que estiver te ensinando, enfim, vai ser assim. Agora, imagine, é aí onde entra a derivada. Imagine que o ΔT, esse ΔT aqui, fosse minúsculo ao ponto de encostar no zero. Chegar perto do zero. Não pode ser zero, porque se for zero, né, esse ΔT aqui virando zero, a velocidade vira inexistente. Certo? Não pode ser zero. Tem que ser mínimo. Aí você vai ter a velocidade exatamente naquele instante. Beleza? Vamos lá, se liga nisso aqui, ó. Outra forma de falar o que é derivada. A derivada também é a inclinação da reta tangente à curva no ponto x. Que a reta tangente, lembra? A gente falou que a derivada ele era, na verdade, o coeficiente angular da reta secante. Que ela, quando você junta tudo para o zero, é a mesma coisa de dizer que a inclinação, ou o coeficiente angular, a inclinação da reta tangente no ponto x, naquele ponto que está muito pertinho ali do ΔX, beleza? Então, tem esse limite aqui, ó. Se liga, não é difícil, parece um monstro de 7 cabeças, mas tem uma cabeça só e não é um monstro. Se liga só, olha só que louco. Aqui, esse f' aqui, f' de x, a gente chama de derivada. Derivada de f de x. Derivada de f de x a gente chama de f' de x. Então, imagina assim. Aqui a gente tem um limite aqui da variação, né? Lembrando que esse f de x aqui, ó, esse f de x aqui é esse f de x que está aqui, ó, certo? Então, é o que tiver aqui acontecendo aqui no eixo y, aqui, ó, no f de x, certo? Então, imagina que se você pegar o f de x mais um pouquinho, uma variação pequenininha, certo? Pega ali o f, né, a função, né, o resultado da função de x mais um ΔX. ΔX é uma variação pequenininha, um deltazinho pequenininho, né, menos o próprio f de x, sem a variação, dividido pelo ΔX, que é aquela variação pequenininha, né, lembrando que a variação, que o ΔX ele tende a zero, aí você encontra a derivada. Agora, se liga nisso. Olha, vamos mostrar aqui para vocês entenderem. A gente já falou isso na aula passada, já representamos agora os exemplos de derivada do x ao quadrado, né, no x1, quando x é igual a 1, quando x é igual a 2, vamos ver, olha só o que vai acontecer para você identificar. Imagina assim, ó, quando o f de x é igual a x ao quadrado, ele tem essa parábola aqui, ó. Beleza? Tem essa parábola aqui. Aí, e nesse caso, a derivada de x, a derivada do f de x aqui, ó, vai ser 2x. Vai ser 2x. Depois eu vou explicar direitinho para vocês como é que funciona esse lance, mas é basicamente, para quem já conhece isso já dos cálculos, já deve lembrar que esse número aqui, ó, essa potência, ela desce, fica aqui, ó, 2, essa potência tá 2. Ela desce e você tira uma unidade da potência. Se aqui está 2, o x aqui em cima estaria elevado a 1. 2 menos 1 é 1. Por isso fica 2x.
Olha que louco, hein? Depois a gente vai explicar isso melhorzinho um pouco mais na frente, tá? É rapidinho. Isso aqui é rapidinho, já resolve. Mas agora, para a gente ver como que funciona aqui, vamos ver as derivadas. Ó, vamos ver os exemplos. Vamos pensar aqui, vamos colocar duas colunas. Uma coluna de x, do valor de x, e outra da derivada do f de x. Beleza? Vamos ver. Ó. Quando x é igual a zero, a gente diz que a derivada é zero. Porque o 2 vezes zero é zero. Certo? Tá aqui, ó. E aqui a gente pode dizer que a tangente, nesse caso, ele tá aqui beirando o eixo x, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó, beirando o eixo x. Aqui. Entende? O x tá aqui a zero, ó. Bem a tangente dessa curva tá bem em cima do x aqui, ó. Beleza? Então, por isso que ele é zero. Não tem inclinação. Toda vez que você tem uma derivada igual a zero, significa que ele não variou nada. Ele tá, tipo, ele não inclinou nada. Ele ficou reto. Se a derivada é zero, quer dizer que não inclinou nada. Ele tá paralelo ao eixo x, certo? É isso. Vamos lá. Se o x for igual a 1, ó, se o x for igual a 1, x está aqui, ó, igual a 1. Então, a tangente é essa aqui, ó. Aí, ó, quanto que dá? O x igual a 1, a tangente aqui, no caso aqui, vai ser 2 aqui, ó. Nesse caso aqui, vai ser 2, porque, ó, é 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Quando o x é igual a 2, ó, o x é igual a 2, olha aqui como fica. Já tem uma inclinação maior, uma inclinação maior. Então, a derivada vai ser maior. A derivada vai ser 4. E assim vai. Quando o x for igual a 3, a derivada vai ser 6, e assim vai, né? E assim vai. Aqui já não está mostrando no gráfico, e assim você já imagina como deve ser, beleza? Agora a gente vai ver aqui, beleza? Tranquilo aqui, até aqui tranquilo, isso aqui, entendeu? Que a derivada, então, ela é a inclinação da reta tangente. A inclinação da reta tangente. É isso, certo? A gente determina um ponto e encontra o valor da derivada. Agora vamos ver aqui, ó, a inclinação da reta tangente ainda. Mas vamos analisar a seguinte situação. Quando a função é uma constante. Quando é uma constante, quer dizer que não tem incógnita, é um valor só e acabou. Em todo tempo vai ser sempre a mesma coisa, certo? Para cada x, você vai ter sempre o mesmo f de x. Ou seja, não importa se é 0, se é 1, se é 2, se é 1000, vai estar sempre igual. Então imagina esse caso aqui, ó, onde o f de x é igual a 3. Não importa o valor que você põe em x, sempre vai dar 3. Nesse caso, a gente diz que é, então, uma constante. Como é que funciona? Numa derivada de constante, a derivada de constante sempre vai dar zero. Sempre vai dar zero. E você pode imaginar que é zero porque é o seguinte, imagina que, é só você imaginar aqui, ó, o f de x, é só imaginar essa parte de cima aqui, ó. Imagina que você tem o f de x é 3, mais um ΔX, ó, que variou um pouquinho. Mas não importa quanto ele varia, sempre vai dar 3. Então imagina, esse aqui vai ser 3 menos o 3. 3 menos 3 vai ser 0. Por isso que o f' é 0. Entendeu? Sacou? Entende? Vai ser 0. Nesse caso é 0. Então, se ele é 0, então não importa. Né? A gente já põe aqui já direto. Né? Que o x, né, quando é 0, é 0. Quando é 1, é 0. Quando é 2, é 0. Quando é 3, é 0. Então, a derivada é 0 sempre. Então, toda vez que você tiver uma derivada, quando você precisar fazer uma derivada de uma constante, de uma função que é uma constante, você tem que saber que ela é 0. Certo? Então, uma derivada de uma constante, ela é 0. Ela não deriva, ela não varia, ela não inclina. Se a derivada precisa ser a inclinação de uma reta tangente, mas não tem inclinação nesse caso. É tudo paralelo ao eixo x, então esquece, entendeu? Então ele não inclina, então por isso a derivada de um número constante, né, de uma função constante, ela sempre vai ser 0, porque ela não inclina. Beleza? Beleza? Joinha? Então vamos. Então segue. Então segue. Se tiver legal, manda o joinha, manda o like, eu agradeço. E é o site também. Boa, bora lá. Aí, vamos fazer aqui mais um. Tá acabando já a aula, viu? Daqui a pouquinho acaba isso aqui, mas tá acabando porque hoje o tema é só explicar essa parte, né, de derivada, porque na próxima aula a gente vai usar muito esse negócio de derivada. Pelo menos para fazer aceleração, velocidade, a gente vai falar muito disso. Mas aqui a gente tem que entender primeiro para ficar claro depois, beleza? Então aqui, ó, vamos agora fazer uma função linear, mas não constante. Uma função linear. Então vamos pegar aqui, por exemplo, 3x mais 1. 3x mais 1. Então, quando x é igual a 0, o f de x vai ser 1. Certo? Quando x for igual a 1, o f de x vai ser 4. Certo? E assim vai, ó. E nesse caso, a derivada vai ser igual a 3. Olha só que aí é onde vai entrar
regrinha que a gente estava falando da potência, a regra da potência, que a gente vai usar aqui também. Depois a gente vai explicar mais sobre isso. Mas quando a gente vai fazendo uma derivada de soma, a gente vai fazer a soma das derivadas. Então imagina aqui, ó, se a gente pegar esse 1 aqui, ó, a derivada de 1 é 0, porque é constante. A derivada de 3x vai ser 3, porque vai fazer aquele esquema. Lembra aquele x aqui em cima? Em cima do x tem o 1, que descendo multiplica pelo 3, vai dar 3, e em cima fica 0, enfim, vai dar 3. Aqui é 3. Veja, você pode fazer essa conta também usando o limite, tá? Mas aí eu vou deixar para você fazer, que isso aqui é um trabalhinho, e aí você vai entender o seguinte, conforme a gente vai fazendo, hoje em dia tá tudo na base do cálculo ali, na base da calculadora, na base do chat GPT, na base eu peço e já vem, mas você tem que lembrar que quem criou essas paradas todas foi tudo Isaac Newton lá na época, Leibniz, Euler e um monte de outros caras ferrados lá do século XIV, século XV e século XVI, que os caras são geniais e os caras falam, meu, na época não tinha esse negócio de chat GPT, nem computador tinha. Então os caras tinham que fazer tudo na unha. Então eles tinham que criar formas de fazer a parada ficar fácil de fazer conta, senão não chegava a lugar nenhum, senão a gente não estaria onde a gente está hoje, entendeu? Então é isso. Aí beleza, vamos lá. Aqui então no exemplo é a mesma coisa. Veja que nesse caso aqui, por que ele se repete? Porque é a inclinação da reta tangente à curva do ponto X. No caso de uma inclinação de uma reta, né, de uma função linear, não tem curva aqui. Então não vai variar nunca. Vai ser sempre o mesmo número, certo? E nesse caso aqui, vai ser sempre 3, certo? Vai ser sempre 3. Né, você tem a derivada, vai se repetir, não importa em que ponto. Vai ser sempre o mesmo valor, nesse caso 3. Beleza? Entendeu? Beleza? Então, porque não tem variação. Note que o único dos exemplos que a gente deu que teve variação foi o exemplo daqui, ó. O exemplo da função quadrática. Que na função quadrática você tem variação. Você tem ali, ó. Você tem no 0 é 0. Quando o x é 1, já a derivada é 2. Certo? Quando o x é 2, a derivada é 4, e assim vai, porque tem uma variação acontecendo. A posição da inclinação, né? A inclinação da tangente vai mudando. Mas quando você vê, no caso de uma constante, ela não muda, ela é 0, não tem inclinação. Se ela não tem inclinação, é 0. Certo? A derivada é 0. Se não tem inclinação, a derivada é 0. E se tem uma inclinação, e a inclinação é eterna, não muda nunca, porque a função é linear para sempre, então ela nunca vai mudar, vai ser uma constante. Então, nesse caso, a derivada é uma constante, certo? A derivada vai ser uma constante diferente de 0 nesse caso aqui. Beleza? Muito bem? Muito bem! E agora tem aquela regrinha básica. O que acontece? Essa regra básica aqui é aquela regra que a gente estava falando, que é a regra da potência aqui. Essa primeira regra aqui é uma regra que a gente tem como demonstrar falando sobre binômio de Newton. Mas pera, antes da gente ficar doido, não vou entrar em binômio de Newton agora, porque daria uma aula inteira para falar só sobre o binômio de Newton, e eu acho legal até pegar uma aula e a gente falar só sobre o binômio de Newton, porque o binômio de Newton é legal quando a gente estiver falando de probabilidade, né, de combinações, sem precisar explicar muito, a gente pode apenas demonstrar aqui como que funciona essa regra que é absolutamente muito utilizada, se não mais utilizada das regras de derivada, é essa aqui. Qual que é? Toda vez que você tiver uma função onde tiver uma função de x aqui, onde o x estiver elevado a um número qualquer aqui, um número natural qualquer aqui, você vai pegar esse número natural, né? Vai descer esse número natural, vamos chamar assim, descer entre aspas, colocar esse número natural na frente, multiplicando o x, que vai estar elevado ao número natural menos 1. Ao número menos 1. Então, olha só, se aqui for f de x, olha só, então aí é onde a gente vai colocar os exemplos, né? Vamos pôr os exemplos. Então, se o f de x for x ao quadrado, a derivada do x ao quadrado é 2x, porque desceu o 2, né? Ó, desceu o 2 aqui, ó. O 2 desce, multiplica por x, elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então é x, certo? 2 vezes x. Se todo número elevado a 0 é 1, então, se você pegar um x elevado a 0, certo? Você vai ter uma derivada igual a 0. Por que 0? Porque 1 é uma constante, certo? E tem aquela história que a gente falou, se é 1, então, né, ele vai ser 0, né? A derivada fica sendo 0. Ou se você quiser também, você pode pegar esse 0
e descer o zero, se você desce o zero, igual você desceu aqui, ó, desceu o zero, zero vezes qualquer coisa é zero, entendeu? Então dá na mesma, beleza? Dá na mesma. Aí você tem x elevado a 4, você pega o 4, desce o 4 e multiplica por x elevado a 4 menos 1, que é 3, certo? E assim sucessivamente. Se pegar um número negativo, também dá para fazer, que é o x menos 3, né? Você pode diminuir, você desce ele, vai ser menos 3 vezes x elevado a menos 3 menos 1, que é menos 4. Beleza? Isso aí também é possível. Beleza? Com isso, a gente pode ver aqui que a interpretação física da parada da derivada é a seguinte. Quando você vê que a velocidade ela é a derivada da posição em função do tempo, é isso. Porque quando a gente vê que tem aquela divisão delta x ou delta s sobre delta t, é justamente a derivada, certo? Da posição, que é o ΔX ou ΔS, pelo tempo, dividido pelo tempo. Beleza? Então a velocidade vai ser a derivada da posição em função do tempo. Aí você tem a aceleração, que é a derivada da velocidade. Você vai pegar uma equação horária, isso a gente vai falar mais na aula que vem, falar sobre equação horária direitinho. Quando você pegar a equação horária da posição e você derivar, você vai ter a velocidade. E se você derivar de novo, você tem a aceleração. E isso é muito legal, cara. Aí então é aquela história, aí tem aquela regrinha, né? Se a derivada for negativa, a gente sabe que o movimento está sendo para trás, certo? Ou que a quantidade que você está analisando está diminuindo. É simplesmente essas coisas que você tem que analisar. Então tem muita coisa que a física vai trabalhar com essa derivada aí. É só isso mesmo a aula de hoje. Veja, não teve muito cálculo, foi mais interpretativo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, certo? Essa aqui é a ideia. A ideia da gente pensar assim, que a velocidade, então, vai ser a derivada da posição em função do tempo. A gente vai trazer mais exemplos e muita coisa a respeito disso na próxima aula. A gente vai deixar bem claro esse lance aqui, sem problema nenhum, vai deixar isso bem legal. Vamos trazer os exemplos desse livro aqui, né? Desse livro que a gente está falando aqui, exemplos e exercícios desse livro. Mas primeiro a gente vai continuar o tema desse livro. Eu só expliquei o que é derivada porque no nosso canal é assim. Se a gente vai entrar num assunto que a gente não falou ainda, a gente começa a falar dele, entendeu? Senão a gente vai atropelar os temas.